Não quer vir Bom aqui? dia a todos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Agradecer, Carlos. agradecendo a presença de todos vocês. Agradecimento especial para o Ricardo, que está dedicando esse horário aqui para nós, né? Passo a palavra então para o mestre aqui, seu Daniel. O senhor tem a honra aí, faça as honras. Ok. Bom dia, Ricardo. Liga a câmera, seu Daniel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Daniel, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer tê-lo junto de nós hoje. Que nós conversamos tempos atrás. Prometi a você que chamaria você para nos expor sobre os discípulos de Jesus, a missão. Então, hoje surgiu essa oportunidade. Nome de filme. Surgiu essa oportunidade, eu espero que a maioria da casa ou aqueles que a gente convidou, pelo menos, estejam presentes para que possamos assim ouvi-lo e reativar assim nossos laços como discípulos, nos fortalecermos ainda mais. Obrigado pela tua presença, seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, Daniel. Meninas e meninos, né? Muito bom dia, muito bom domingo a todos. Domingo especial de recordarmos Francisco de Assis, né? Afinal de contas, o mundo comemora o dia de Francisco de Assis. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós vamos fazer uma explanação hoje sobre uma palestra que eu criei no ano passado. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu gostaria de saber se alguém se habilita aí para fazer uma pequena oração de elevação inicial. Quem pode conduzir a nós nessa oração iniciática, gente? Alguém se habilita aí? E assim vamos nos unindo numa só vibração, numa só união, nesta manhã, em torno de nosso irmão Ricardo, para que cada um possamos absorver aquilo de melhor que ele possa nos passar, das suas palavras sobre os discípulos, e que o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, nesta manhã, nos fortaleça, nos ampare, nos ilumine, a todos, para que saiamos mais fortalecidos, para que possamos ser mais responsáveis pelo nosso compromisso nessa bendita doutrina, em torno de servidores, em torno de discípulos de nosso irmão Jesus. E assim agradecemos ao Pai de nossas vidas, por mais um dia nessa caminhada terrena. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Uma boa palestra para todos nós. Legal. Então, eu acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Pessoal, durante a explanação, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, quiserem fazer algum tipo de comentário, fiquem à vontade, tá? É só ativar o microfone e me chamar que eu paro para ouvi-los e ouvir a pergunta e responder, tá bom? Muito bem, essa é uma palestra que a gente criou no final do ano passado, chamada de Discípulo para Discípulos, que ela tem um pouquinho de história do porquê que ela existe, né? Então, eu vou só trazendo aqui para vocês. Lá em setembro de 2019, nós tivemos a reunião da Aliança com o Conselho dos Grupos Integrados, né, a CGI, e essa reunião foi em Pedro Leopoldo, foi no período de setembro de 2019, e a reunião aconteceu na cidade de Chico Xavier, né,
onde, se vocês estão vendo minha telinha, aqui no canto superior direito tem o primeiro local onde Chico Xavier trabalhou do ponto de vista profissional, numa casa grande de uma região industrial, uma fazenda, efetivamente. E aqui embaixo é o quartinho que ele psicografou a obra Paulo e Estevão, né, através de Emmanuel. De acordo com a história do próprio local, nesse jardim que vocês estão vendo acima, Paulo, Estevão e Abigail, em espírito, apareceram no jardim para Chico Xavier, agradecendo a conclusão da obra. Então, é um local que tem muita história, que tem uma energia muito boa, né? E a nossa CGI em 2019 foi lá. Eu estou dizendo isso porque durante a CGI, no final da CGI, o meu áudio está baixo, vocês estão conseguindo me ouvir bem ou não? Tá bem? No final da CGI, o Eduardo Miyashiro ele fez um comentário de que os discípulos estavam ficando abandonados, né? Ou seja, depois que o aluno fez todo o processo da escola de aprendizes como servidor e depois com a passagem do discípulo, ele muitas vezes se distancia ou às vezes não sabe nem o que fazer efetivamente do ponto de vista de trabalho e muitas vezes fica preso à casa espírita, preso no sentido de só desenvolver o trabalho na casa espírita. E aí, então, é que surgiu a ideia de nós fazermos uma palestra no sentido de mostrar o que foi o que é efetivamente o meu trabalho como discípulo de Jesus, como é que ele foi construído, mas olhando óticas de reflexão, né? Então, como que é a vivência dentro do mundo espírita, dentro do voluntariado propriamente dito, como que é o discípulo no centro espírita, como que é o discípulo na aliança e como é o discípulo no mundo, né? E isso, trazendo como vivência, me surgiu a ideia de fazer como se fosse um coach, né? Usando essa metodologia do mundo corporativo, no sentido de dizer assim, qual que é o princípio do coach, né? Aquele que faz ou aquele que fez explica o que é que fez, por que fez e quais foram as dificuldades. Sentindo ou dando aos outros que ouvem, né, a oportunidade de refletirem a respeito dessa vivência e, consequentemente, questionarem, né, terem a condição de repente, empreenderem algo no mesmo caminho, no mesmo sentido. Muitas vezes eu vou abordar aqui durante a minha palestra visões muito pessoais minhas, porque esse é o objetivo do coach, né? Ou seja, de dizer, eu efetivamente fiz determinada coisa, mas essa abordagem é muito para que vocês possam ter as reflexões com relação a isso, né? E possam fazer os questionamentos com relação a isso. Eu tenho certeza que eu vou abordar alguns temas que muitos espíritas evitam abordar. E, efetivamente, a ideia é justamente de mostrar que existem, muitas vezes, as mesmas preocupações, mas que a gente acaba não falando diretamente. Tá? Então, o objetivo não é me enaltecer no sentido dos trabalhos que faço, mas sim de dizer, faço e, consequentemente, consigo explicar o que é que acontece, entre aspas, nos bastidores. Tá? Muito bem, então, para quem não me conhece, né, vem aqui uma rápida apresentação de quem eu sou. Eu tenho 49 anos, né, falei, meu nome é Ricardo Michelin, tenho 49 anos nessa encarnação, sou casado há 28 anos, tenho uma filha de 25, a Carol, que ela é deficiente total auditiva e fez um implante coclear para poder ouvir um pouquinho, tá? Sou formado em Ciências da Computação, em Administração de Empresas, sou formado também em Administração a Empresas do Terceiro Setor, sou formado em Negociação Internacional e sou mestre em Marketing, sou de descendência italiana, por isso falo italiano, falo inglês e falo espanhol, sou diretor comercial de multinacional da área de tecnologia da informação,
conheço 14% do mundo, isso é onde está preenchido aí de cor, é porque eu já estive presente. Nunca fui para a Ásia do nosso planeta, então é um das minhas metas de vida futura. E, claro, tenho tempo para dar uma corrida, corro 21 quilômetros e o mais importante de tudo é que eu sou palmeirense e isso é o que enaltece efetivamente a minha trajetória, né? Aos meus amigos palmeirenses, depois da vitória de ontem, é só sucesso. Não tenho como falar isso, né? Vou sair da reunião. Tá certo, Daí, meu amigo corintiano Daí. Muito bem. Continuando, aqui eu dei uma visão da matéria, mas vamos dar uma olhada do ponto de vista da religiosidade. Durante 14 anos, dos 49, eu fui católico, criado dentro da Igreja Católica, estudei em colégio de freiras. Então, sei muito o que é a religião católica. Após os 14 anos, eu empreendi um período sem religião, ou seja, passei 10 anos questionando o céu e a terra, e estou há 25 anos no Espiritismo. Então, efetivamente, dentro dessa trajetória, já passei da metade, posso dizer que sou espírita. E aí começa, então, o nosso bate-papo, efetivamente, né? Se eu sou espírita, o que é ser espírita? E aqui eu tenho alguns pontos a abordar de forma geral. Espírita, de acordo com Kardec, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, aliviar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa é a missão do espírita. É nisso também que encontrará satisfação real. Essa é a visão de Kardec com relação à espírita. Mas Chico Xavier também diz assim, ser espírita é mais importante que ser médium, porém, ser cristão é essencial. Então, acima de tudo, o trabalho ao Cristo, o amor ao Cristo, né, a transformação dentro do cristianismo, isso é essencial, de acordo com Chico Xavier. É por isso, então, que ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não é também, né, apenas comunicar-se com espíritos, porque isso todos nós fazemos de forma indistinta, essa comunicação, mesmo sem estar sabendo que estou me comunicando. Mas é também comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Então, a comunicação com bons espíritos é importantíssima. E dentro dessa visão de ser espírita, existe a prática espírita. E aqui tem alguns pontos que eu gostaria de relembrar, né? A prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. A prática espírita, o espiritismo propriamente dito, não tem sacerdotes e não adota nem usa em suas reuniões, em suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuleto, horóscopo, cartomancia, pirâmide, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Muito bem. Relembrado o que é a prática espírita, eu gostaria aqui de fazer um comentário dentro do que eu vivencio. Como vocês podem ver, ou como eu relembrei aqui, não se usa nenhum tipo de adorno, parâmetro, qualquer coisa que simbolize algo externo.
Eu, por exemplo, Ricardo, adoro incenso. E como eu adoro incenso, no meu Evangelho do Lar, que acontece todos os domingos às 7 horas da manhã, eu acendo o meu incenso. E o fato de acender o meu incenso não quer dizer que eu estou ritualizando algo, mas é algo que eu gosto, eu, Ricardo, gosto. Acontece que como preletor, como expositor, como condutor de visões do Espiritismo, se alguém me perguntar se é necessário usar incenso para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Evangelho no Lar, eu vou dizer, não há necessidade, mesmo gostando. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes no meio espírita a gente está visualizando pessoas criando ritos que não são necessários. Ou muitas vezes as pessoas estão professando a sua fé naquilo que acreditam dentro dos centros espíritas. Então eu vou citar um exemplo e não quero cutucar ninguém, né? Afinal de contas não os conheço. Mas quantas vezes nós não vemos dentro dos centros espíritas a oração completa da Ave Maria? E a oração completa da Ave Maria, ela é uma oração católica, e é uma oração católica porque no seu segundo trecho está totalmente dogmatizada. E é por isso que Chico Xavier trouxe apenas a primeira parte da Ave Maria para entendimento. Então, observem que se eu sou espírita e pratico a doutrina espírita, os meus dogmas, mesmo que eu goste, têm que ficar de lado. Porque imaginem quando alguém entra numa casa espírita pela primeira vez e percebe que existem os dogmas que ele estava querendo deixar para trás. Então, muitas vezes nós, enquanto espíritas, temos responsabilidades da própria doutrina que nós esquecemos ou deixamos de praticá-la. Eu costumo até dizer assim, dentro das próprias escolas de aprendizes, e me desculpem se é o caso de vocês, mas quantas músicas católicas ou evangélicas nós não cantamos dentro das próprias escolas de aprendizes do Espiritismo? E quantas músicas espíritas efetivamente estão no book, né, ou no livro de canções que nós praticamos? Então, observem que nós ainda, muitas vezes, estamos dizendo, levantando a bandeira, eu sou espírita, mas carrego comigo todos os rituais e todos os anseios e desejos das religiões dogmáticas, ritualizadas, estruturadas do ponto de vista completo. Essa é uma visão muito pessoal do Ricardo, mas que eu convido à reflexão, né? Então, muitas vezes a gente não toca em determinados pontos dentro dos centros espíritas, mas essas reflexões deveriam ser feitas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, podem desativar que eu respondo. Tá? Desativa o microfone e perguntem, senão eu vou caminhando aqui. Ok? Muito bem. Se eu decidi ser espírita há 25 anos dentro dessa minha trajetória, um outro ponto importante também foi definir o que eu queria ser voluntário, né? Voluntário espírita. Então, o que é ser voluntário? Né? Vamos dar uma olhada um pouquinho nessa teorização, né? Ser voluntário, o voluntário busca a eficiência do serviço, a doação de seu tempo e talento para qualificar a organização social e assim ajudá-la na sua missão. Observem que esse conceito de voluntário, ele é genérico, ele não é o voluntário espírita, né? Ele é genérico. Então, busco a eficiência do serviço através da doação do meu tempo. O voluntário tenta provocar mudanças que conduzam à sustentabilidade, à autossuficiência da organização social, criando condições para a construção do seu próprio desenvolvimento. E o voluntário é uma escolha pessoal como um hobby ou uma profissão. Do hobby, o voluntário empresta o prazer, a alegria,
da profissão, ele empresta a responsabilidade, o compromisso e a competência. E, consequentemente, o voluntário tem a oportunidade de exercer a liberdade de escolha, a criatividade e o respeito à diversidade. Então, dentro dessa visão de voluntário, tem alguns pontos aqui que são importantes a gente refletir. Se eu sou voluntário porque quero, então devo estar feliz por conta disso. Devo exercitar o meu voluntariado com um sorriso no rosto. Se eu estou fazendo voluntariado por obrigação, tem algo errado. A obrigação está na minha profissão, naquele processo que eu levanto cedo todos os dias, muitas vezes em troca do salário. No voluntário, eu levanto cedo porque quero servir com alegria, porque me faz bem, porque me satisfaz essa doação do meu tempo. Então, muitas vezes, as pessoas confundem o voluntariado com obrigação. O voluntariado, ele escolhe o que quer fazer, mas não quer dizer que ele não tenha responsabilidade. E a responsabilidade está diretamente naquilo que a Casa Espírita pede. Então, por exemplo, se eu quero ser um voluntário para trabalhar com crianças, eu tenho que respeitar os trabalhos das crianças do jeito que está formatado. E se eu não concordo com determinado formato, nada me impede de criar um trabalho para as crianças do jeito que eu quero formatar. Afinal de contas, é um trabalho voluntário. Eu estou dizendo isso porque, muitas vezes, uma entidade assistencial, ela cria um trabalho, por exemplo, para crianças com deficiência de 0 a 2 anos. Essa é a característica do trabalho. E muitas vezes uma pessoa pode dizer assim, mas por que a gente não coloca uma criança de 4 ou 5 anos? Porque o trabalho foi concebido para de 0 a 2. Se eu quero colocar crianças de 4 a 5, faço um trabalho para crianças de 0 a 5 anos ou de 4 a 5 anos. Enfim, eu tenho que entender que existe uma responsabilidade, existe uma motivação para determinado tipo de trabalho acontecer. E que muitas vezes isso passa despercebido. E, consequentemente, se eu descobrir que eu sou espírita e que eu quero ser voluntário, a Aliança Espírita Evangélica mostra para nós, através da própria Escola de Aprendizes do Evangelho, através da própria fraternidade dos discípulos de Jesus, que isso é possível. Então, eu, durante a minha trajetória de Escola de Aprendizes do Evangelho, fui aprendendo a trabalhar do ponto de vista de servidor, do ponto de vista de doação, mas claro que sempre tive o meu dirigente, o meu secretário, dizendo, fez a caravana, fez a caderneta pessoal, né? Quem vai ler o tema, quem vai fazer a elevação. Então, isso eram motivações que muitas vezes a gente não entendia como sendo motivação. E quando eu escolho passar para a fraternidade dos discípulos de Jesus, as motivações têm que ser feitas por mim mesmo, porque eu não vou mais ter o dirigente da minha turma dizendo o que é que você vai fazer ou por que você vai fazer. Não vou ter o secretário cobrando determinado ponto. Então, esse trabalho depende única e exclusivamente do discípulo. Então, se você que está me ouvindo nesse momento ainda está na Escola de Aprendizes do Evangelho e ainda não fez a opção por ser discípulo de Jesus, eu não tenho dúvida que é um grande passo na nossa vida. Adentrar a fraternidade dos discípulos de Jesus implica que não estaremos sozinhos. Por onde quer que eu ande, quer seja no plano físico ou no plano espiritual, enxergarei aqueles que carregam no peito o trevo verde de 4 folhas, dizendo, sou discípulo de Jesus. E, consequentemente, nunca estarei sozinho. Mas empreender os trabalhos depende única e exclusivamente da sua vontade, da sua motivação. Então, adentrar a fraternidade indica também que eu vou me doar através de algum tipo de trabalho. Vejam se ficou claro até aqui, que eu vou começar agora a desbravar o discípulo de Jesus no Centro Espírita, na Aliança Espírita Evangélica e, consequentemente, no mundo. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, é só desativar
o microfone, que eu estou à disposição. Tudo bem? Ok. Carlos, eu estou te vendo por aqui na telinha. Tá tudo certo, né? Tá ouvindo bem, né? Maravilha. Ok, deixa eu ver se tem algum comentário aqui que chegou. Eu vi que piscou o chat. Para quem não está ouvindo, talvez você já possa aumentar o próprio volume do seu equipamento, seja ele aí o celular ou o computador, né? Porque o som aqui está chegando alto e claro. Desculpa, pessoal. Para quem estiver usando o computador, consegue aumentar o microfone só do Ricardo, para facilitar um pouco. Pela opção microfone, clicando na setinha em Audio Settings. E aí aumenta só para vocês. Obrigado, Marília. Ok, tudo bem? Acho que entendido o problema do som, que do meu som aqui, efetivamente, eu estou no volume máximo, tá, gente? Muito bem. Continuando, então, vamos falar um pouquinho do que é, então, o discípulo no Centro Espírita. Então, a partir de agora, eu falo um pouco do que eu faço no Centro Espírita e trago algumas reflexões com base nessa vivência, tá? Mas vamos recordar, então, o que é um Centro Espírita, efetivamente, né? Eu trabalho no Centro Espírita Redentor de Santo André. Então, o Centro Espírita Redentor de Santo André, ele tem 250 voluntários. Na época, antes da pandemia, atendia 700 pessoas por semana. E que trabalhos que o Redentor faz, né? Não muito diferente do Edgar Armon, mas faz assistência espiritual, evangelização infantil, mocidade, escola de aprendizes do Evangelho, escola de médiuns, escola de paz, vivência doutrinária, escola de aprendizes à distância, tem o trabalho de samaritanos, tem o trabalho de Evangelho no lar, a Sala Bezerra de Menezes, que é atendimento médico e espiritual, né? Tem o auxílio assistencial, né, que faz a entrega de cestas básicas e distribuição de lanche a moradores de rua. Além disso, tem bazar, lanchonete, livraria e biblioteca, com atividades todos os dias da semana, de segunda a segunda. Esse é o Redentor. E o que eu fiz ou faço no Redentor, né? Do ponto de vista administrativo, eu fui tesoureiro por 4 anos, fui vice-presidente por 4 anos e fui presidente por 4 anos. Então, da administração do Centro Espírita, a gente atuou bastante dentro dessa tarefa. Mas, para não esquecer o lado espiritual, eu sou dirigente da Escola de Aprendizes, sou dirigente de curso de médios, sou preletor do Evangelho de Salão, sou expositor na Escola de Aprendizes, no curso de médios, na Mocidade, na Escola de Paz e na Vivência Doutrinária, tudo isso dentro do Redentor, tá? Trabalho no passe de limpeza, trabalho na Câmara, no P2, no CH, no Chrome, no P3E. O P3E é uma nomenclatura utilizada no Redentor, que literalmente pode ser entendido também como P3C ou P3D, tá? Literalmente trabalho de Câmara com doutrinação. Isso, então, é o que eu faço dentro do Centro Espírita. Dentro do Centro Espírita Redentor. Agora, vem aqui algumas reflexões. Será que eu estou batendo ponto no Centro Espírita? Se eu estiver batendo ponto no Centro Espírita, tem alguma coisa errada. Afinal de contas, é aquele lance do voluntário, né? Será que eu estou fazendo algo por obrigação lá no Redentor? Se estou fazendo algo por obrigação no Redentor, tem algo que está torto. Segundo ponto, preciso fazer com atendimento fraterno. E o atendimento fraterno, por incrível que pareça, dentro do Centro Espírita, não é apenas ao assistido. O atendimento fraterno é também aos voluntários. Quantas vezes eu já não percebi dentro do Centro Espírita voluntários espíritas se estranhando? Voluntários espíritas não estando preocupados com aqueles que sentam ao seu lado na Câmara de Passe, ou na Câmara Mediúnica,
que muitas vezes estão precisando ser ouvidos, ou serem consolados, ou serem abraçados, ou serem confortados, e que muitas vezes o voluntário espírita entende que atendimento fraterno é só para quem chega na casa precisando de tratamento, e isso não é fato. O atendimento fraterno é qualquer um. E por que é necessário, dentro de um centro espírita, exaltar o sofrimento? Isso é algo que eu, efetivamente, não compartilho. Por que parece que só tem direito a tratamento aquele que sofre? Só tem direito ao evangelho aquele que está no fundo do poço? De fato, exaltar o sofrimento não é responsabilidade nem do espírita, nem do centro espírita. Eu costumo até dizer assim, tem preleções evangélicas no centro espírita que eu assisto, e muitas vezes dá vontade de dizer assim, bom, se ser espírita é isso, é melhor eu sair daqui. Porque se propaga que eu tenho que sofrer de forma prudente, de forma silenciosa, que sofrer faz parte da encarnação. Ao passo que a Igreja Católica diz que se você fazer a confissão, você será perdoado. Então, seus problemas acabaram. Lá na igreja evangélica, se você comprar um pedaço de terra no céu, tudo estará acabado. E no centro espírita, olha, já que você está sofrendo, aprenda a sofrer. É claro que eu estou fazendo alusão a algumas religiões, mas o que eu quero dizer é que faz parte do espírita, e principalmente dentro do centro espírita, exaltar a felicidade, exaltar o bom caminho, exaltar o amor e não exaltar o sofrimento. Isso efetivamente não ajuda ninguém. E é por isso que muitas vezes lá no centro espírita tem voluntários que agem como essas nossas figurinhas, fingem que nada vejo, que nada ouço, que nada falo. Será que esse é o comportamento do voluntário espírita dentro do centro espírita? Muitas vezes a gente pode pensar assim, eu gosto da instituição espírita onde eu trabalho, ou seja, da casa espírita que eu trabalho, mas por que então lá tem algo que me incomoda tanto? E olha só o que é que pode me incomodar, olhem essas reflexões. Será que me incomoda porque nós deveríamos conseguir nos entender plenamente e nos aceitar melhor uns aos outros? Será que deveríamos nos aceitar? Será que me incomoda porque em nossa casa espírita não deveriam existir mini-guetos nem donos de espaços isolados? Lá no Redentor a gente tem alguns trabalhos que são identificados pelo nome do próprio médium, né? Ah, você viu o trabalho lá do Ricardo? Estou brincando aqui, não tenho trabalho com meu nome, mas imagine que existem câmaras que só podem funcionar se fulano ou ciclano estiver dentro da câmara. Será que isso está correto? Será que isso é a postura que queremos dentro do centro espírita? Será que é porque eu não concordo em ficar incomodando os espíritos com questões que nos cabem a resolver? Por incrível que pareça, tem espírita que não gosta de falar com espírito. Por incrível que pareça, tem espírita que não gosta de fazer perguntas do próprio centro espírita ao plano espiritual. Então, como que é essa relação entre espíritas se eu não falo com espíritos? Como é que isso funciona, né? Será que é porque eu sinto-me voluntário da casa, atendendo, olha o termo, provisoriamente nos serviços administrativos e financeiros, priorizando mais no atendimento aos encarnados e desencarnados que surgem aflitos e sobrecarregados? Ou seja, será que eu estou assim, do tipo, quando eu entrego o panfletinho na entrada da porta do centro espírita, isso aqui é provisório, afinal de contas, eu já sou um médium que merece muito mais respeito. Eu sou um médium que consigo curar, então não tenho mais que fazer a limpeza do banheiro, não tenho que ver se tem papel higiênico lá. Já vendo? Oi, alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Luiz, bom dia. Alô? Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, Luiz. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Eu vou... Alô, já...
Alô? Oi, tudo bem? Jaco, espera aí que eu já estou achando você aqui. Tudo bem? Podemos continuar aqui? Sim. Legal. Alô? Oi, Jovinho. Tudo bom? Acho que tem uma linha cruzada aí. Acho que sim. Oi. Fala, Luiz, pode falar. Ixi, espera aí. Eu vou colocar todo mundo em mute. Vai lá, Ricardo. Ok. Continuando então, será que é porque eu não aceito haver em minha casa o médium principal, uma pessoa que seja referência? Quantas pessoas são referências dentro da casa espírita? Quer seja pela idade, pelo trabalho que desenvolveram há muito tempo, e por que que me incomoda às vezes as referências, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ok, muito bem. Será que ainda não sabemos discutir sem dissentir, faltando-nos compreender que o outro pode e deve expor as suas ideias? Ou seja, por incrível que pareça, as discussões, elas são ponto de evolução do ser. O que não deve ser compreendido, de fato, é a imposição da ideia, né? Então, tem pessoas que entendem que discutir é impor ideia. Não, de fato, discussão é expor ideia. E dentro de uma casa espírita, quando você expõe ideias, você adota a postura de colocar a ideia que tem consenso entre a maioria. É assim que se avança do ponto de vista de discussão de ideias, né? Mas muitas vezes, se a minha ideia que eu estou tentando impor não está boa, ou não quiseram, então eu viro as costas para o centro espírita e falo assim, esse pessoal não me entende. Será que é isso? Ainda não aprendemos a nos tornar mais aptos a conviver com as diferenças e a compreender melhor os outros como queremos ser compreendidos? Ou será que é porque não sabemos ainda lidar com os atendidos e com nossos companheiros de trabalho com respeito, carinho e atenção? Por que será que eu me sinto mal, se é que eu me sinto mal no centro espírita? Vejam se vocês têm alguma dúvida ou querem fazer algum comentário com relação a essas reflexões que eu passei com relação ao discípulo no centro espírita, gente. Sem dúvida, sem comentários? Ok. Então, dentro do centro espírita, faça o bem, mas faça bem, não é? Faça o bem, mas faça bem. Se você estiver fazendo mais ou menos as coisas no centro espírita, tem algo que tem que ser revisto. Se você não está enxergando o voluntário espírita dentro da casa espírita como um ser que precisa de atenção, de amor, de carinho, tem algo que tem que ser revisto. E se você, ao receber alguém que é a primeira vez no centro espírita, ou que está em tratamento, e não entender que existem diferenças, existem visões, e que este também merece de companheirismo, de amor, também tem algo que tem que ser revisto. Ricardo, isso acontece no Centro Espírita Redentor? Acontece. Eu vi aqui que eu tenho alguns amigos do Centro Espírita Redentor que estão aqui. O Rogério é um, a Fátima é outro, né? É outra. Então, falo com conhecimento de causa, né? E espero que isso aconteça no Centro Espírita Redentor. Que o Edgar Armon esteja bem tranquilo nesse sentido. Que o meu amigo Flávio, lá da Casa de Timóteo, também esteja muito bem nesse sentido, né?
Mas eu costumo dizer que o grande problema dentro da casa espírita é a relação entre pessoas, não é a relação entre espíritos encarnados e desencarnados, mas sim a relação entre os encarnados, esse é o grande desafio. Tá? Muito bem. Se vocês não têm dúvida com relação à postura do discípulo dentro do centro espírita, eu vou começar a falar a postura do discípulo dentro da aliança, né? Efetivamente, que é um outro trabalho que eu desenvolvo. Vocês viram o trabalho que eu desenvolvo dentro do Centro Espírita Redentor. Vamos dar uma olhada no trabalho que desenvolvo dentro da Aliança Espírita Evangélica. Mas muitas vezes pode ser que você não sabe ainda o que é a Aliança Espírita Evangélica, né? Então vamos passar rapidamente, só com algumas visões, tá? Razin, o espírito Razin, trouxe uma mensagem para Edgar Armand. A humanidade ainda está muito distante da vivência cristã. O homem ainda não compreendeu a eterna mensagem do monte. Jesus precisa ser apresentado à humanidade. Edgar Armand recebeu essa mensagem de Razin dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Isso era antes de 1950. Então, Armand, recebendo esse tipo de comunicado, ele cria a Escola de Aprendizes do Evangelho, de forma que seja, a partir daquele momento, um caminho de iniciação espiritual aos aprendizes, e que, consequentemente, seja um caminho de evolução, e é por isso que nasce, então, a Escola de Aprendizes do Evangelho. Acontece que a Escola de Aprendizes do Evangelho ela estava presente efetivamente dentro de uma visão dos muros da da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Para quem nunca foi na Federação, esse é o prédio que fica no centro da cidade de São Paulo. E, consequentemente, se eu quisesse, naquela época, fazer uma escola de aprendizes, de acordo com a formatação de Edgar Armand, eu era obrigado a ir até a federação para fazer o curso, né? A escola. O curso eu coloquei aqui entre aspas. E isso, efetivamente, foi incomodando algumas pessoas, né? E esse incômodo fez com que a Aliança Espírita Evangélica aparecesse. Então, em 1973, no dia 4 de dezembro de 1973, 10 pessoas de 8 casas espíritas diferentes se reuniram com Edgar Armand e, a partir dali, começaram a difundir uma visão mútua que era de todos podendo fazer as coisas que, em conjunto, que sozinhos não eram capazes, e que nasceu efetivamente para divulgar a Escola de Aprendizes do Evangelho, a padronização dos trabalhos a todas as casas espíritas. É por isso que nasce a Aliança Espírita Evangélica. Então, quando nós falamos que a Aliança Espírita Evangélica é a soma de todos nós, é porque ela foi concebida desse jeito. Foi a união de voluntários espíritas ou de trabalhadores espíritas querendo divulgar o espiritismo a todas as casas, efetivamente. De mostrar a iniciação iniciática, né, a escola iniciática, de forma que ela pudesse ser desenvolvida fora dos muros da Federação Espírita. E, consequentemente, esse era um trabalho de voluntários. E é por isso, então, que a aliança é um ideal de vivência consubstanciado em um programa de trabalho e fraternização. Dentro das suas finalidades estão tornar efetivo o ideal de vivência do espiritismo religioso na comunidade, criar novos grupos integrados, ou seja, novas casas espíritas que implantem os programas da aliança, e estimular a aplicação dos programas da mocidade e evangelização nos grupos integrados, ou seja, fazer com que a base infantil e a base de mocidade venha fazer com que as casas espíritas estejam cada vez mais dedicando tempo a isso. O lema da aliança é confraternizar para melhor servir, e a missão da aliança é efetivar o ideal de vivência do espiritismo religioso por meio de programas de trabalho, de estudo e fraternidade para o bem da humanidade. Ora, se eu tenho isso,
o discípulo da aliança, e agora falando de mim, já que eu fiz Escola de Aprendizes do Evangelho, já que eu adentrei a fraternidade dos discípulos de Jesus e, consequentemente, sou trabalhador do Centro Espírita Redentor, quando eu falo vou ser o discípulo para a aliança, eu também tenho trabalho a ser desenvolvido. Então, enquanto discípulo para a Aliança Espírita Evangélica, eu sou coordenador da Regional ABC da Aliança Espírita Evangélica há 8 anos, esse é meu último ano como coordenador, e faço trabalho junto com a Ângela Romão. Pertenço à equipe da RGA, tanto para a organização da RGA de Polos e para a organização da RGA centralizada. Trabalho para a equipe de dirigentes da Escola de Expositores da Regional ABC, eu sou um dos dirigentes da Escola de Expositores. Dou apoio direto às casas no Rio de Janeiro. Sou expositor para as escolas de aprendizes do Evangelho em toda a Regional ABC. Sou expositor para a Escola de Aprendizes em cidades fora da Regional ABC, ou seja, dou aula em Santos, na Praia Grande, em Peruíbe e nas casas da capital mesmo, né, em São Paulo. Sou expositor nas casas do exterior, já dei aula na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, Alemanha e Estados Unidos presencialmente, na Austrália por Skype. E sou preletor de Evangelho, tanto na Regional ABC, nas casas da Regional ABC, quanto nas casas do litoral. Então, observem que quando eu falo, eu posso desenvolver um trabalho de discípulo fora dos muros do centro espírita ao qual pertenço, e olhando o trabalho que a Aliança Espírita Evangélica possui, é só eu começar a desenvolver a minha disponibilidade e, consequentemente, os trabalhos vão aparecer, né? Mas, muitas vezes, o discípulo não sabe qual é o seu próprio papel. Então, vamos lá, vamos entender qual que é o papel do discípulo, porque, muitas vezes, o discípulo ele começa a sua trajetória dentro da casa espírita como assistido. Depois ele entra numa escola de aprendizes do Evangelho e ele pode optar por entrar à fraternidade dos discípulos de Jesus, então ele torna-se discípulo. E como discípulo, ele pode criar novas frentes de trabalho, ele pode criar novas casas espíritas, ele pode criar trabalhos em aliança. Então, por exemplo, esse meu trabalho, desse seminário que vocês estão assistindo, foi algo que eu criei como uma frente de trabalho para ser divulgada nas casas espíritas. Mas se eu criar alguma coisa em aliança, implica que eu vou envolver outros trabalhadores de outras casas espíritas, e isso só depende exclusivamente da minha boa vontade, do meu desejo, da minha motivação. Nada impede a gente convidar outros discípulos para trabalharem ou empreenderem novos trabalhos. Mas, mesmo assim, existe discípulo que não sabe como é que ele pode ajudar. Então, o discípulo ele tem 4 momentos que ele pode ajudar na aliança. E 4 momentos são esses? Diariamente, nas vibrações das 22 horas. E agora, em momentos de pandemia, nós temos várias vibrações acontecendo às 18, às 19h30, às 22 horas. Então, todos os dias, o discípulo auxilia a aliança através das vibrações, especificamente aqui nas 22 horas. Semanalmente, eu também auxilio a aliança através do meu trabalho de discípulo, nas vibrações coletivas, às quintas-feiras, às 19h30, isso é trabalho de discípulo também. Eu também vou colaborar mensalmente, agora, aqui tem que fazer uma correção, mas o Jornal Trevo, ele era até há pouco tempo uma edição mensal. Então, o discípulo pode participar, sim, do Jornal Trevo, colaborando com determinados assuntos, colaborando com determinadas explanações, auxiliando no desenvolvimento de temas, fazendo com que as escolas de aprendizes divulguem os temas dos próprios alunos. Então, isso é trabalho de discípulo. E, anualmente, o discípulo
de Jesus deveria estar participando da RGA. Afinal de contas, a RGA é o encontro de toda a Aliança Espírita Evangélica no momento único, que acontece sempre no Carnaval, e que é o momento de nós nos confraternizarmos e também aprendermos temas que são de interesse de todos nós. Vejam se ficou claro aqui o que eu comentei, pessoal, e se tem alguma dúvida com relação a isso. Fiquem à vontade para perguntar. Muito bem. Ora, se eu efetivamente tive lá a opção de ser espírita, se eu fiz a opção de trabalhar como discípulo de Jesus no centro espírita a qual pertenço, se eu fiz a opção de trabalhar como discípulo de Jesus para a Aliança Espírita Evangélica, por que é que eu não tenho também, ou não posso também fazer a opção de ser discípulo de Jesus para o mundo? E quando eu digo para o mundo, é que não envolve diretamente nem o Centro Espírita Redentor, nem a Aliança Espírita Evangélica. Então, o que é que eu faço para o mundo? Aqui, para que vocês tenham uma visão, né, do trabalho contínuo. Eu sou expositor para escolas que pertencem à USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, a Aliança Espírita Evangélica é uma organização, vamos dizer assim. A USE é uma outra organização, a Federação Espírita é uma outra organização, o Terceiro Setor é uma outra organização, enfim, organizações espíritas que concentram casas espíritas que muitas vezes divergem de um tipo ou outro de administração e por isso criam caminhos paralelos, mas que todas são espíritas de fato. Sou apoiador aos eventos da própria USE, como é o caso da Semana Espírita. Sou palestrante em centros de Umbanda. Ricardo, em centros de Umbanda? Em centros de Umbanda. Por quê? Porque alguns centros de Umbanda estão percebendo que precisam começar a estudar Espiritismo e que, consequentemente, estão percebendo que precisam entender Kardec e que, consequentemente, precisam de alguém que entre no centro de Umbanda e que fale sobre Espiritismo. E é isso que estou fazendo em alguns centros de Umbanda, quando convidado sou. Sou representante do Espiritismo em fóruns religiosos, que são fóruns que têm a temática de discutir, entre aspas, as posições religiosas e possibilitar, quem sabe um dia, a construção única de uma visão religiosa, sem dogmas, sem fronteiras, né? Ou seja, onde todos possam se entender religiosamente falando, sem precisar levantar bandeiras, né? Sou convidado para falar de temas espíritas nas rádios Boa Nova e na Rádio ABC. Tem alguns programas meus por aí, mas com o advento da pandemia, o canal da internet virou um caminho a ser explorado, né? As lives, efetivamente, têm dado muito resultado no sentido de divulgação do espiritismo, que eu também faço. Faço casamento espírita. Ricardo, você faz casamento espírita? Faço casamento espírita, porque espírita também casa, né? E muitas vezes o espírita diz assim, mas eu gostaria tanto de uma cerimônia com uma bênção de algum preletor, então é isso que nós fazemos, né? Um cerimonial para abençoar a união do casal. Mas, do jeito que eu faço casamento espírita, eu faço velório também. Então, muitas vezes, vocês têm que fazer tem que dar uma palavra de conforto àquele que está no velório, e, consequentemente, uma palavra de apoio àquele que acabou de desencarnar. Então, por que não nos colocarmos à disposição desse trabalho também? E sou seminarista também, divulgando o espiritismo por aí. Ora, o mundo... Ricardo. Oi, pode falar, Carlos. Volta um pouquinho no slide, por favor. Eu queria fazer alguns pontos aqui. Você comentou das divergências, entre aspas, né, dos segmentos da USE, da federação. Como é que foi o trabalho para sair da aliança e chegar na USE, ou chegar na
trabalho não, como é que foi o percurso que você fez, né? E a dúvida, quando você fala em fóruns religiosos, são fóruns religiosos espíritas ou tem um fórum religioso com outras religiões também? Estou falando de evangélicos, de catolicismo, ou seja lá o que for. E Umbanda também, como você citou. Vamos começar pelos fóruns intra-religiosos. São fóruns que reúnem todas as religiões efetivamente. Ok. Católicos, protestantes, pessoas que cultuam o candomblé ou a Umbanda, efetivamente, até mesmo judeus, né? Enfim, são pessoas que são convidadas como, entre aspas, que professam ou que são expoentes dentro de determinada religião e que são convidados a participarem dos fóruns para que dialoguem ou discutam determinados temas, tá? E como é que chega-se nesse ponto? Quanto mais você se expõe do ponto de vista de preleção, ou seminário, ou palestra, mais pessoas te veem, evidentemente, e mais convites você recebe. Ok. E quando você recebe um convite, cabe avaliar, não apenas do ponto de vista do convite, mas do ponto de vista da responsabilidade do discípulo de Jesus e do entendimento do porquê que eu estou indo, né? Se eu estou indo para me vangloriar, para satisfazer o meu orgulho, eu estou fazendo algo que está no caminho torto, de novo, né? Então, efetivamente, eu tenho que agregar alguma coisa, tá? Nem que seja do ponto de vista de demonstrar o que é o Espiritismo. E foi assim que eu cheguei a dar palestra ou aula de escola de aprendizes, tanto nas casas da USE quanto nas casas da Federação. Ou seja, às vezes as pessoas me conhecem e me convidam, só que quando eu entro, por exemplo, numa casa da USE ou da Federação, mesmo para fazer, por exemplo, uma aula de escola de aprendizes, eu vou citar um exemplo tranquilo, né? As casas da USE, elas não implantaram caderneta pessoal, porque elas entendem que a caderneta pessoal vai ser um caminho para se adentrar à fraternidade dos discípulos de Jesus, ao qual eles não concordam. Essa é uma das diferenças. Por que eles não concordam? Falando de forma muito aberta a todos vocês que estão me ouvindo. Não concordam porque eles entendem que discípulos de Jesus são apenas os 12 discípulos, né? Incluindo o Paulo de Tarso. E, consequentemente, esse título não deveria ser dado a outra pessoa. Mas, dentro do próprio livro dos Espíritos, dentro até das psicografias de Chico Xavier, a visão de ser discípulo ela é expandida além dos 12 discípulos de Jesus, efetivamente. Então, entendam assim, se eu entrar numa aula da USE e falar sobre discípulo de Jesus, vai dar confusão. Então, eu tenho que entender, efetivamente, quais são as diferenças para poder divulgar o Espiritismo de forma bastante tranquila. E apenas como comentário, eu já fiz casamento espírita para um casal que se denominava um espírita, mas que, por exemplo, a família, a grande maioria, era evangélico. Nossa. Então, você faz o casamento espírita falando em nome de Jesus, sem citar reencarnação ou qualquer coisa que o valha. E é muito legal que quando eu acabo de fazer casamento nesse sentido, muitas vezes os evangélicos chegam para mim e falam assim: pastor, de que templo o senhor é? E eu, efetivamente, tenho que sambar um pouco para sair dessa situação, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente pode propagar o Evangelho de Jesus em qualquer situação. Aí volta para aquela frase do Chico, né? Essencialmente a gente tem que ser cristão, né? Cristão, exatamente. Bem colocado, Carlos. Então, por fim, o mundo é de caminhar, né? Você pode caminhar em qualquer local, né? Você pode falar sobre Jesus em qualquer situação. E o mundo, como disse Razin lá atrás, o mundo precisa conhecer Jesus. Ele tem que ser apresentado a Jesus, né? E nós temos, como discípulo de Jesus, essa tarefa também.
Então, eu vou tirar o compartilhamento da minha tela para poder vê-los e falar as minhas últimas palavras antes de ouvir os comentários de vocês. Mas o importante aqui, eu fiz um panorama de tudo que eu faço, no sentido, como comentei, apenas de dizer que trabalhos são possíveis, né? Que as oportunidades são criadas. E que você, estando disposto a fazer, tem muito trabalho que pode ser desenvolvido. Isso implica... Só deixar no mudo para mim. Ok. Isso implica, então, que quando o discípulo efetivamente está consciente da sua tarefa, ele cria oportunidades. Ricardo, eu não consigo fazer um trabalho fora do meu centro espírita. Não há problema. Faça dentro do espiritismo, faça dentro do centro espírita, mas faça bem. Observem os pontos de reflexão que a gente comentou com vocês. Ricardo, eu quero fazer algo para a Aliança Espírita Evangélica. Tem portas abertas dentro da Regional ABC, tem portas abertas dentro da Aliança Espírita como um todo. É só buscar os canais para isso e você será aceito como discípulo. Ricardo, eu quero fazer um trabalho fora das portas do Centro Espírita, fora das portas da Aliança Espírita Evangélica, por exemplo, um trabalho que trate efetivamente dos animais. Basta criar esse trabalho. Você não precisa estar amarrada a determinados tipos de organização ou de conceitos. Muito bem, estou à disposição de vocês para qualquer tipo de comentário, de esclarecimento. Fiquem à vontade para perguntar. Se quiserem criticar a palestra, fiquem à vontade também. Eu tenho uma pergunta. Eu estava lendo na internet os comentários no pessoal de outros países a respeito do espiritismo, e já que você falou da Alemanha, comentário que eu li de uma mulher espírita. A gente, lá na Europa, a gente tem católicos, muçulmanos e judeus, né? E quando a gente toca no espiritismo, nos chamam de loucos. Já que você teve essa experiência na Alemanha, o que você pode falar um pouquinho do espiritismo ao redor do mundo? A gente tem visto aí palestra do Rossandro nos Estados Unidos, do próprio Dutra também nos Estados Unidos. Pode passar um pouquinho dessa informação? Posso sim. Além dos muçulmanos, na Europa é muito presente os ortodoxos, tá? Então é algo bastante forte na Europa. Mas efetivamente o espiritismo não é conhecido na Europa. E por incrível que pareça, a França, que foi o berço de Allan Kardec, esqueceu o espiritismo. Efetivamente abandonou o espiritismo. Então o que está acontecendo hoje efetivamente é um trabalho de divulgação do espiritismo por brasileiros. E muitas vezes os brasileiros que estão... Só, pessoal, quem puder deixar no mudo, eu agradeço, porque senão fica um chiado na sala, tá? Ok. E muitas vezes o que acontece, né? Os brasileiros estão residentes na Europa, nos Estados Unidos, e eles começam a abrir centros de estudo sobre espiritismo. E isso faz com que o espiritismo comece a ganhar corpo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de forma mais efetiva. Tá? Então, é um trabalho, na grande maioria das vezes, é um trabalho de brasileiros que estão residindo na Europa e que, consequentemente, têm feito esse trabalho de divulgação. A Aliança Espírita Evangélica, ela está começando um trabalho agora mais forte no sentido de tradução das principais
obras doutrinárias ou de estudo para línguas diferentes além do espanhol. O espanhol a gente já tem muita tradução, mas estamos começando agora um trabalho de traduzir obras para o inglês, para o alemão e para o francês, tá? Então é nesse sentido que tá acontecendo a divulgação do Espiritismo, tá, Carlos? Deixa eu ver, me parece que tem alguma pergunta que chegou aqui no chat, né? A Maria Aparecida está perguntando sobre o processo de abrir um centro espírita. Maria Aparecida, o processo de abertura de um centro espírita é bastante simples, tá? Simples em que sentido? Vamos lá. Primeiro, você precisa, claro, escolher um bom local para a abertura do centro espírita. Um bom local pode ser qualquer local, mas o que eu digo é onde você vai empreender isso. E esse empreendimento de abertura do centro espírita envolve uma equipe de trabalho, e aqui do ponto de vista de abertura de centro espírita, você precisa ter 5 pessoas envolvidas na abertura da organização, para criar uma ata de abertura. Então, você precisa de 5 pessoas que estão empenhadas na abertura do centro espírita. Efetivamente, você vai ter um local, e eu aconselho nesse local você começar um trabalho de vibração. Muitas vezes você não tem um local físico, mas você fala assim, só exemplo, né? Vou abrir uma casa espírita no bairro X, não importa qual. Então, você reúne essas 5 pessoas que vão empreender esse trabalho e começa esse trabalho de vibração para aquela região e que, consequentemente, vai abrindo as possibilidades de chegar ao local físico. E quando você tem o local físico, você faz uma ata de abertura da instituição Centro Espírita. Essa ata de abertura você registra em cartório, e a partir do momento que você registrou a ata em cartório, você tem condições de pleitear o CNPJ, aí sim legalizando a entidade organizacional religiosa como sendo uma casa espírita efetiva. E a partir daí você tem direitos e obrigações como qualquer outra organização, tanto do ponto de vista social, né, político, legal, enfim, mas também do ponto de vista dos trabalhos religiosos. E uma vez que você abriu o seu centro espírita, você pode falar, por exemplo, com a Regional ABC, se ela tiver nas cercanias de responsabilidade da Regional ABC, que nós damos todo o apoio no sentido da implantação dos programas da Aliança Espírita Evangélica, tá? Tudo bem? Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Não tenho muita dificuldade em abrir centro espírita, não, tá? Temos mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. O Daniel está me pedindo para falar sobre o Grupo Espírita Paulista, que é o GEP. O que aconteceu, né? No ano passado, foi feito um trabalho em conjunto por conta de uma comemoração de Kardec. Então, nós tivemos aquela virada espírita, que foram 30 horas de divulgação do Espiritismo. E essas 30 horas de divulgação do Espiritismo foi feito um trabalho em conjunto com as casas espíritas da Aliança Espírita Evangélica, da USE, né, das casas da USE, da União das Sociedades Espíritas, e das casas filiadas à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Foi um evento que deu muito certo, né? Enfim, todas as pessoas trabalharam harmoniosamente na divulgação do Espiritismo, não seria diferente. E, consequentemente, como essa experiência deu certo, os representantes da Aliança Espírita Evangélica, da USE e da Federação Espírita do Estado de São Paulo se reuniram e criaram uma nova entidade, vamos dizer assim, que é chamado de Grupo
Espírita Paulista, ou seja, GEP, Grupo Espírita Paulista, que tem como objetivo empreender trabalhos em conjunto, unindo as casas dessas três frentes através do GEP. Okay? Então, o objetivo do GEP, entre aspas, futuramente, imagino que seja uma unificação efetiva das casas espíritas. Tá? É por isso que foi criado o GEP. A Camila está perguntando qual a diferença entre Aliança, Federação Espírita e Federação Espírita do Estado de São Paulo e Federação Espírita Brasileira, que é a FEB. Camila, a FEB foi a primeira federação a ser criada. Tá? Então, lá em 1890, foi criada a Federação Espírita Brasileira, com o objetivo, efetivamente, de criar centros espíritas norteados pelos primeiros livros do Espiritismo que chegavam aqui no Brasil. Um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira foi Bezerra de Menezes, né? Por aí até que vem a mensagem de Ismael, né? do anjo Ismael, no sentido de tornar o Brasil a pátria do Evangelho, enfim. Tudo isso aconteceu a partir de 1880, desde a criação da Federação Espírita Brasileira. Com a criação da Federação Espírita Brasileira, foram criados as unidades federativas, né? Ou seja, as suas representações dentro dos estados da federação. Então, a Federação Espírita do Estado de São Paulo é uma representação estadual da Federação Espírita Brasileira, que, consequentemente, congrega todos os centros espíritas que professam o espiritismo. Então, muitas vezes, imaginem o seguinte, eu sou um médium, eu abro um centro espírita que está baseado no Pentateuco Kardeciano, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu abro esse centro espírita, vamos dizer que eu vou me intitular como sendo o dono do centro espírita. Como eu sou o dono do centro espírita, muitas vezes eu crio trabalhos ou rotinas dentro do centro espírita que são da minha própria criação, da minha própria cabeça. Eu estou só dando exemplo. A Federação Espírita Brasileira e a própria Federação Espírita do Estado de São Paulo, ela não recrimina isso. Mas não existe nenhum tipo de, como que eu posso dizer, de adequação aos trabalhos ou até mesmo de padronização dos trabalhos. Então, a Aliança Espírita Evangélica, ela padronizou os trabalhos através da referência da vivência do espiritismo religioso. Então, as casas espíritas que adotam a padronização pela Aliança Espírita Evangélica, elas passam a fazer parte dessa organização padronizada. As que não estão padronizadas adotam, por exemplo, a estrutura da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, muitas vezes, ela não dá apoio direto à casa espírita. Então, é aí que surge a USE. A USE ela veio no sentido de apoiar as casas espíritas naquilo que houvesse maior necessidade. E como já existia muito desmembramento de casas espíritas, ela veio também tentar fazer a unificação, ao qual não deu certo. Então, é por isso que ela é chamada de União das Sociedades Espíritas. Tá? Tentou organizar o que estava desorganizado. E efetivamente continuou desorganizado e efetivamente a gente vai tendo aí núcleos que vão se formando. Tá? Mas em linhas gerais, todas são espíritas, todas adotam os livros dos espíritos, né, ou o Pentateuco Kardeciano no sentido de divulgação do espiritismo e dos seus próprios trabalhos. Tá? Tudo bem, Camila? Legal. Posso falar, Ricardo? Claro, à vontade. Eu gostei do que você falou lá atrás
sobre o sofrimento, né? Que ser espírita não é sofrer somente, mas sim ser um exemplo. E eu acho que nós que fomos criados na doutrina católica, se valoriza muito mais o sofrimento de Jesus do que as lições. E eu acho que nós, como espíritas, temos que ser exemplo, mostrar lições, não sofrimento. Legal. Qual é o seu nome? Desculpa, eu não... Carlos. Carlos, né? Isso. Carlos, eu concordo contigo, e existe até uma teoria ou uma teosofia com relação ao sofrimento, né? Onde, literalmente, o ser ele é curado ou ele é libertado somente após o sofrimento. E é por isso, então, que a Igreja Católica usa muito isso, né? Ou seja, Jesus sofreu para ser libertado, né? Essa é que é a visão, e, consequentemente, você vai professando isso e vai gerando como sendo efetivamente, é disso que eu preciso para ser liberto. E o Espiritismo vem justamente explicar que a vida não é assim, né? E que nós temos que vivenciar o Espiritismo para frente mesmo. Você falou muito bem. O Espiritismo de vivência, de exemplos, né? O sofrimento ele vai acontecer vez ou outra, mas ele não é toda a minha vida encarnada nesse sentido. Né? Concordo contigo plenamente, Carlos. E, assim, é por isso que eu acho que depois que eu entrei no Espiritismo, a gente valoriza muito cruz, o sinal da cruz, esse tipo de coisa, e eu deixei exatamente de lado. E, assim, também o exemplo vem não só das pessoas que estão falando na frente e tal, mas as pessoas que convivem com a gente no dia a dia, que tem muito a ensinar pra gente. Tem coisa que a gente precisa da lição simples e básica, e eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de pessoa. Obrigado, viu, Bola? Eu concordo contigo, Carlos. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente não agradece uma pessoa espírita, porque a gente diz assim, mas eu vou melindralo. Mas o problema é do outro, por que eu vou deixar de fazer o bem? Se efetivamente eu gostei de determinado exemplo, por que eu não posso falar, adorei o seu exemplo? Muito obrigado por compartilhar conosco. O problema do melindre é dele, não meu, né? Então, nós deveríamos quebrar determinadas barreiras que nós mesmos criamos, que eu não sei porquê. Nós deveríamos demonstrar muito mais a gratidão, demonstrar muito mais o amor, efetivamente. Essa é a minha visão com relação à gratidão. Tá? Ricardo, Oi? eu sou a Luciana, tudo bem? Tudo bem, Luciana. Dando complemento ao que o Carlos falou, eu que venho também de um lar católico, fui católico, participei de grupos, encontro de casais, grupo de jovens. A Igreja Católica, ela prega assim, Jesus foi o cordeiro dado em sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Uhum. Então, eu vejo que nós carregamos um peso nas nossas costas muito grande, onde Jesus se sacrificou para nos redimir dos nossos pecados. Então, é uma imposição do sofrimento, né? Sendo que no Espiritismo, não. Né? Nessa bendita doutrina, nós aprendemos as coisas boas, os ensinamentos, os verdadeiros ensinamentos de Jesus, o porquê de que tudo aconteceu e como aconteceu. Então, nós podemos entender hoje que o principal que nós temos que ter na nossa vida para seguirmos em frente é ter o amor, a caridade. Eu entendo dessa forma. Então, no entanto, que eu tenho, minha mãe é católica, só que a minha mãe compartilha comigo de muitos estudos que eu faço da doutrina, eu compartilho com a minha mãe. E ela me apoia, ela entende algumas coisas junto comigo. Né? Então, essa imposição do sofrimento que é muito ruim isso, né? E outra questão que você colocou também de músicas, né? Músicas que nós já ouvimos na Igreja Católica. Por exemplo, a oração de São Francisco de Assis, né? Que foi transformada em música, ela é tocada na Igreja Católica, ela é tocada também em centros que eu já participei. Então, assim, nós temos que predominar o ensinamento de Jesus, o bom discípulo, né? Passar para frente aquilo que Jesus nos ensinou. Dois comentários, Luciano, né?
Dois comentários, Luciano. O primeiro ponto faz parte do próprio dogma da Igreja Católica, essa construção do peso, né? Então, eu só sou liberto se eu for perdoado, né? E observem que dentro do dogma da Igreja Católica, se eu for perdoado no momento da minha morte, salvou a minha vida, né? Então, é muito fácil dentro desse sentido, né? Mas é claro que eu ignoro todos os ensinamentos de Jesus. Esse é o grande ponto, né? Porque eu vou sendo perdoado encarnação após encarnação, mas não evoluo porque não coloco em prática em mim mesmo. Então, a evolução do ser está nesse sentido. Segundo ponto importante do seu comentário, que eu quero falar, Carlos, coloca no mudo de novo, só porque ficou chiado. Obrigado, cara. Eu só quero deixar claro para vocês que, efetivamente, eu não sou contra as músicas ou as orações das religiões existentes. Eu só fico me colocando, muitas vezes, na figura da pessoa que entra pela primeira vez num centro espírita, que nunca foi católico, porque não professa o catolicismo, ou seja, não adora imagens, não cultua determinados santos. E quando ele entra no centro espírita, muitas vezes ele quebrou barreiras enormes por conta do que ele está vivenciando para entrar no centro espírita. E quando ele entra no centro espírita, ele ouve, só como exemplo, a Ave Maria ser rezada e a oração de São Francisco ser cantada. E aí ele vai entrar num choque religioso do tipo assim, eu vim fazer alguma coisa com os espíritos e estou encontrando, entre aspas, uma cultura religiosa que é católica. E que muitas vezes, naquele momento, ele não está ainda no momento de discernir as coisas. E isso pode fazer com que esse ser que está buscando conforto se afaste do centro espírita. E por conta do quê? Por conta de posicionamento do espírita, por gostar, aqui eu vou colocar entre aspas, maldosamente falando, por gostar da oração de São Francisco, ao qual eu acho linda a oração de São Francisco. Não estou querendo, não estou fazendo crítica. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a responsabilidade do espírita dentro do centro espírita, se ele entender a responsabilidade, ele vai fazer o acolhimento de todos aqueles professando o espiritismo. E professar o espiritismo é fazer a oração do próprio coração, é se elevar a Deus sem precisar de nenhum adorno, de nenhuma música, de nenhum tipo de conceito, se colocar em oração através de espírito, né, efetivo. E quando eu consigo exercer isso, eu acolho muito mais. É apenas isso, tá, gente? É só em relação a entendimento de responsabilidade, quando a gente fala que o espiritismo tem que abraçar muito mais do que está abraçando hoje. Posso falar só mais uma coisa, Ricardo? Eu acho que alguns centros têm a necessidade de fazer o que o catolicismo fez lá atrás, que o paganismo. Usar os rituais para poder chamar... E aí transformou toda a religião numa coisa diferente. É isso. Você falou bem, Carlos. É ritualizar algo que não precisa ritualizar, né? Eu vou só fazer comentário maldoso, né? Eu acho que eu estou estourando o meu tempo. Mas outro dia eu escutei assim, não importa em que centro espírita, não importa quem. Eu escutei assim, o assistido que chegou a primeira vez na casa espírita pergunta para o voluntário da casa: o que é a entrevista? E o voluntário da casa diz assim: é como se fosse um confessionário. Não, gente, não é um confessionário.
A entrevista não é o confessionário, né? Então, observe que são coisas que a gente, às vezes, traz por conceito que não tem nada a ver dentro do Espiritismo, mas que eu aceito a explicação. Então, efetivamente, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E não criar ritos ou dogmas onde não precisa criar. Ô, Ricardo, ter falado que parece mais uma consulta médica, ficava melhor, né? Exato, bem falado, cara. Ô, Ricardo, é o Rubens. Acho que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica aí que você colocou das músicas. Para mim faz bastante sentido agora que você colocou, eu concordo. E eu acho que a gente aqui, né, acho que isso é uma coisa que a gente, mesmo durante a escola, em vários momentos, até pela nossa própria bagagem, né, tem poucas pessoas, na verdade, acho que frequentam o espiritismo que nasceram no espiritismo, né? Normalmente nós migramos de outras religiões. E eu não sei, eu tenho a impressão que um dos nossos grandes desafios enquanto espíritas é que, embora a gente esteja aqui estudando e compreendendo outras coisas, evitar, às vezes, o tom de soberba ou de superioridade, às vezes comparado às outras religiões, porque acham que, sei lá, não estão, né, às vezes, olhando sobre a nossa ótica. Porque, de fato, por exemplo, quando a gente olha para o catolicismo ou para a igreja evangélica ou demais igrejas onde que nem você colocou bem, né? No último momento eu sou perdoado e está tudo certo, ser espírita é muito mais difícil, né, nesse sentido, porque o nosso desafio de fato é constante, a gente sabe que não termina aqui, só que, assim, se a gente olhar por vários conteúdos que a gente lê e tal, assim, essas religiões, até pelo nosso próprio nível aqui, né, elas são necessárias ainda, né, de fato. Então, assim, como cada um está no seu estágio, cada um vai encontrar o seu momento, eu só vejo que, assim, esse é um cuidado constante, né? O nosso orar e vigiar, esse tem que ser muito constante aqui entre nós, né? Porque senão a gente acaba, de fato, julgando, né, de onde nós viemos. Eu acho que isso serve, na verdade, para que a gente compreenda e não julgue, né? Para que a gente saiba o que aquela pessoa passa, o que se passa na cabeça daquela pessoa, e que tá tudo certo, né? Porque se a religião dela leva ela a fazer o bem, leva ela até Deus, tá tudo certo, cada um no seu pedaço, né? Assim, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, né? Nós, não tô falando de ninguém aqui, sim, eu falo até por mim mesmo, né? Assim, a gente estuda, a gente pode cair, de fato, um pouco nessa cilada, né? De acabar julgando as demais religiões e tentar compará-las ao espiritismo, né? Eu acho que você não entende que esse é de repente uma cilada que a gente pode cair? Entendo, sim, e eu sou um estudioso das religiões, né, há algum tempo, entendendo até da necessidade de cada uma delas, né? E entendo que elas existem justamente para dar um conforto e apoio para cada um dos seus praticantes, né? Em nenhum momento devemos efetivamente entrar nessa seara de apontar o dedo de crítica. A única coisa que eu ressalto, saliento, é que o espiritismo, ele é, muitas vezes, a porta de entrada de muitas pessoas que são de várias religiões, né? E que, consequentemente, dentro do espiritismo, nós temos uma visão espírita, que está dentro do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, né? Enfim, do Pentateuco kardeciano. E que eu deveria conhecer muito bem isso, porque, afinal de contas, elegi o espiritismo como sendo a minha religião. E quando eu não conheço muito bem o espiritismo, eu começo a dar brecha a cada um colocar aquilo que acredita em termos de religiosidade, do que trouxe, né? Então, é nesse sentido que, olha, nós estamos fazendo caravana igual os testemunhas de Jeová fazem de domingo de manhã. Nós estamos fazendo a canção igual os católicos fazem com o Padre Marcelo. Nós estamos expulsando demônios igual os evangélicos fazem. Observem, é isso que nós temos que evitar, né? Essa miscelânea de coisas, porque cada um acha que, olha, eu ainda gosto de determinada coisa. Então, se eu sou espírita,
vamos praticar o espiritismo, né? Com bastante respeito a todas as outras e até as nossas origens, né? Como eu falei, eu sou originariamente católico. E como eu falei, eu tenho meus gostos, né? Como foi o caso que eu expliquei sobre incenso para fazer evangelho na minha casa. Mas não é por conta dos meus gostos pessoais que eu vou chegar no púlpito do Centro Espírita Edgar Armon, fazendo o evangelho, e falar o seguinte: bom, vamos acender incenso aqui porque vai melhorar a minha elevação espiritual, né? Não faz sentido isso, tá certo? Então, é nesse ponto que eu quero deixar claro, né? Meus gostos pessoais, minhas crenças, elas podem valer dentro do meu templo, que sou eu mesmo. Mas quando eu estou falando sobre espiritismo de forma pública, eu tenho que estar muito fiel ao que é o espiritismo. Tudo bem? Alguém? Me parece que tem alguém... Walter, que parece que levantou. Isso. Ricardo, obrigado por estar aí entre nós. Eu queria fazer uma pergunta, assim, as pessoas que procuram se espiritualizar, poucas procuram a casa espírita, né? A gente vê isso, a gente vê. E aquelas que adentram a casa espírita, por uma vez, uma outra vez, acabam, às vezes, não voltando mais. Nós vemos isso. Eu trabalho na evangelização infantil junto com a Geórgia, que está aqui presente, e nós presenciamos isso. Presenciamos que a criança não volta mais, o pai na escola de pais não volta mais, no atendimento espiritual, para o tratamento, nem completou um ciclo, já não volta mais. E eu vejo, voltando à indagação do Carlos, dando assistência aí na técnica, falando sobre o espiritismo no mundo, né? Então, nós temos essa dificuldade de atender, de receber as pessoas, de as pessoas permanecerem na casa espírita, e até mesmo do espírita permanecer espírita. Então, eu queria saber, Ricardo, quais são essas dificuldades? O que ocorre? Por que temos dificuldade de evangelizar aqui no Brasil? E também, mais ainda, a dificuldade de levar o espiritismo para fora do Brasil. O que seria essa dificuldade? É o terreno? É o terreno que não está preparado? É o espiritismo que tem uma luz muito intensa, muito forte, que chega a cegar as pessoas que tentam adentrar? E até mesmo o espírita, às vezes, se vê diante de uma luz tão forte, que é a doutrina espírita, que ele, às vezes, dá um passo atrás. Eu tenho muita curiosidade nesse sentido, Ricardo. Agradeço. Tá bom, Walter. Primeiro, olhando do ponto da ótica do assistido, né, da pessoa que não se diz espírita ainda, tá? O primeiro ponto é com relação à facilidade. Ou seja, eu quero a cura de forma imediata. Eu quero que você resolva o meu problema de forma imediata. Então, o que geralmente acontece, eu vou numa igreja que não resolve de forma imediata, eu vou na Umbanda, falei com o espírito lá, mas não resolveu de forma imediata, vou no espiritismo, também não resolveu de forma imediata. Então, aí, vou pingando de um lado para o outro. Para esse tipo de ser, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque não tem vontade de entendimento da complexidade. Muito bem. Agora, olhando do ponto de vista espírita, né? Primeiro, a gente, infelizmente, eu vou dizer assim, infelizmente o espiritismo ele criou, ou ele começou de forma muito elitizada.
E elitizada porque ele era escrito em francês, e aqui no Brasil, quem falava francês era somente a elite. E isso foi perpetuando. Então, quando a gente hoje fala sobre espiritismo, muitas vezes as pessoas que falam querem se colocar num patamar que não existe. Deveria se falar de forma simples. Deveria se atingir as camadas simples. Porque Jesus é simples. Mas muitas vezes eu prefiro ouvir um expositor, por exemplo, que vai falar difícil, que vai falar de temas complexos. E é nisso que a gente vai afastando. O espírita deveria estar falando sobre o Sermão do Monte, de forma simples. E não sobre por que a pandemia foi criada na China e qual a consequência kármica coletiva do desencarne em massa que vai acontecer, e o que aconteceu com Capela, blá, blá, blá. Eu tô, desculpa, potencializando, mas é que existem temas que podem ser tratados dentro da escola de aprendizes, mas enquanto espíritas precisamos falar do Sermão do Monte. Nós não deveríamos estar preocupados em falar sobre Capela para aqueles que não sabem sequer o que é espiritismo. Então, observem que as nossas posturas espíritas afastam aqueles que querem se aproximar. Essa é uma visão. Segunda visão é perpetuar, eu comentei isso já, e o Carlos já comentou, perpetuar esse processo de sofrimento. Nós temos que, entre aspas, banir isso das nossas vidas, né? Sofrimento existe, ok, eu não vou discutir sobre isso. Mas ficar perpetuando esse ensinamento é algo que não nos cabe, não nos caberia. E o terceiro ponto quanto mais o território for materializado, menos espiritualizado ele é, e mais dificuldade teremos. Então, existem regiões na Europa que são muito matéria, né, que são muito individualizados. Então, falar sobre espiritismo é muito difícil. Falar sobre continuidade da vida é muito difícil. Agora, Jesus lá atrás disse assim, se você entrar numa casa e for mal recebido, vire as costas, limpe a poeira das suas sandálias, mas continue. Nós, enquanto discípulos de Jesus, se eu entrar, por exemplo, numa cidade, na Europa, para falar sobre espiritismo, e for mal recebido, isso não pode ser o inibidor de eu não continuar a minha tarefa de divulgar sobre Jesus, né? Então, eu acho que a gente tem que insistir. E acho que só para fechar, nós temos, assim, muitas vezes a gente não consegue enxergar que o espírita possui os mesmos problemas do católico, do protestante, do umbandista, os mesmos problemas. Os problemas que eu vou dizer, eu vou só pegar você como exemplo, tá, Walter, porque foi você que fez a pergunta, mas é só um exemplo. Ih, meu santo não se deu com o Walter. Isso só acontece na católica, na protestante? Não, acontece dentro do centro espírita também. Só que a gente fica cheio de dedos para falar de determinados assuntos. E, consequentemente, ficamos cheios de dedos, às vezes, para falar com o jovem, com a mocidade espírita. Às vezes, ficamos cheios de dedos para falar com a evangelização infantil. Estou só dando exemplos, né? Mas eu acho que a gente deveria ser muito mais sinceros, transparentes, né? Sem colocar, sem endeusar o espírita. Nós sabemos de centenas e centenas de comunicados espíritas do plano espiritual dizendo que os grandes problemas no plano espiritual são dos espíritas chegando endeusados. Então já não é hora de nós falarmos abertamente aqui sobre isso? Que temos problemas, sim, que temos melindres, sim, que temos orgulho exacerbado, sim, que precisamos agradecer ao outro, sim, que precisamos falar de amor, sim, enfim. Vamos quebrar essas barreiras que nós estamos construindo, não sei porquê, de forma muito simplista.
Pessoal, meu tempo estourou aqui. Eu posso ficar falando até às 6 horas da tarde, não é problema, né? Só controlem aí, tá, Carlos, por favor. Ricardo. Oi, meu nome é Marília. Adicionando assim o que você comentou, quando a gente começa a frequentar, eu também vim da Igreja Católica, comecei a frequentar o centro, o Edgar Armond, um pouco antes de entrar na escola. E então acho que uma coisa também que acontece no centro, comparado com outras religiões, é que aqui a gente recebe a responsabilidade, né? Então quando você passa na entrevista, a responsabilidade é jogada no seu colo, no meu colo, no nosso colo. Ah, tem um espírito aqui na minha orelha, não estou conseguindo fazer isso. Tem um obsessor ou você é seu próprio obsessor? E aí também tem toda essa questão do autoconhecimento, que a gente passa por esse processo da caderneta, dos temas, da escola. Então, muitas vezes, a gente não está preparado para passar por esse processo. Ou talvez eu não queira passar, eu tenho medo de olhar para dentro. Então, é muito mais fundo, né? O buraco é muito mais embaixo do que simplesmente procurar o centro para resolver meu problema e continuar frequentando para participar do evangelho, talvez virar discípulo e passar anos frequentando. Né? Então, acho que talvez isso também está relacionado com as pessoas desistirem, abandonarem a casa. Eu concordo com você, Marília, e é daí que vem o lance da postura. Porque, assim, se você chegar... Imagina você chegando no centro espírita para fazer escola de aprendiz do evangelho, e eu falo assim, e se preparem, caderneta pessoal vai ser um fator de risco. Você já fica com o pé atrás, né? Se você chegar para mim e falar assim, olha, Ricardo, o centro espírita que eu frequento é muito bom, mas tem um tal de autoconhecimento que eu vou te dizer uma coisa. Meu amigo. Então, o que eu quero dizer é que toda vez que a gente potencializa o lado pesado da coisa, a gente afasta, né? Se eu falasse para você, você não sabe olha o que está acontecendo comigo, que eu estou me conhecendo todos os dias no centro espírita. Nossa, é tão bom me conhecer. As pessoas vão falar, opa, peraí que esse remédio eu também quero. Agora, quando eu falo assim, nossa, é pesado o autoconhecimento, hein? Pelo amor de Deus, não aguento mais. É claro que eu vou afastar. Então, está diretamente ligado à nossa postura. Nas religiões dogmáticas, a postura não faz efeito porque ela está no dogma. Né? Então, quando você fala assim, o que é que... eu devo acreditar na ressurreição de Jesus? Deve. Existe vida após a morte? Só depois que Jesus salvar. Então tá bom. Pronto, acreditei. Levo aquilo como sendo verdadeiro até o fim. Né? Então, eu não exijo de mim. Tá por conta de Jesus vir me salvar. Né? É nesse sentido. Né? Então, as religiões tradicionais, elas reafirmam todas as vezes esses dogmas. Então, elas independem da postura do ser. Nas iniciáticas, e aqui eu não vou falar só do espiritismo, eu posso falar do budismo, eu posso falar de religiões que tratam o ser, que dependem do ser, aí, consequentemente, dependem efetivamente de como é a postura daquele que recebe, né? Ou daquele que está incentivando isso. É porque envolve a mudança, né? Envolve olhar para dentro, assumir os meus erros, assumir os meus defeitos. E aí nem sempre a gente quer dar um braço a torcer, né? É isso. É um processo tão simples. Muito bem. Nada. Ricardo, você falou que se que deixar, você fala até às 6 horas. Eu acho que você está sendo delicado. Talvez você tenha aí os seus compromissos. Provavelmente tem que pelo menos almoçar, né? Então, pessoal, vamos fazer uma última bateria aí, rapidamente, de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou falar que eu tenho, né? Mas já te agradeço enormemente, Ricardo, tá? Mas se alguém quiser colocar mais alguma coisa, eu tenho uma, rapidinha. Então, eu vou falar. Ricardo, você falou sobre a elitização.
que começou vindo da França, só quem falava francês. Eu tive a grande oportunidade de fazer um estudo de livro com você, que acabou há 3 semanas atrás, estava o Flávio também. Pergunta, existe um movimento no sentido de simplificar a linguagem dos livros, por exemplo, do André Luiz? Porque, vou citar um exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui que está aqui do meu lado, que é a Bíblia na linguagem de hoje. E você há de concordar comigo que algumas das palavras que estão nos livros, ou a própria, que é uma linguagem do século passado, rebuscada ainda, né, atrapalha muito, né? Atrapalha muito a leitura e a absorção da ideia que está sendo trazida lá, né? Você lê ali a Evolução em Dois Mundos, meu Deus do céu, você tem que ler com um dicionário do lado. Você abre o Google, o Google Dicionário do lado e você pega, né? Então, se a pessoa é uma pessoa de origem mais humilde, esse é um fator que é uma barreira, concorda? É por isso que a grande maioria vai atrás dos romances espíritas, né? Exatamente, exatamente. Porque se você pegar, por exemplo, Céu e Inferno, eu diria que Céu e Inferno é um pouquinho menos pior do que Evolução em Dois Mundos, mas é complicado de ler. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, eu desconheço algum movimento no sentido de simplificação e entendo que é um caminho que poderia ser estudado no sentido de criar literatura baseado, por exemplo, em livros extremamente importantes do ponto de vista de estudo, mas de simplificação de entendimento. Eu acho que é possível, mas desconheço algum caminho nesse sentido, viu, Carlos? Está muito mais indo no processo de criar fóruns de discussão, e a Federação Espírita tem muito disso, muitos fóruns de discussão com relação a determinadas literaturas, tá? Mas não vejo nenhum movimento do ponto de vista de facilitação das obras existentes. Ok, obrigado. Bom, gente. Ricardo, só queria falar uma coisinha para complementar, né? O filme Nosso Lar, por exemplo, eu achei maravilhoso, já assisti até semana passada novamente, não sei quantas vezes já, né? E ele com certeza fez um bom resumo. A gente sabe que ele não consegue, obviamente, pelo tempo, detalhar totalmente a obra, mas é uma porta de entrada. Ele faz um apanhado assim muito importante, né, para quem não é espírita e para quem é espírita, né, para conhecer, para entender um pouco mais, e aquela responsabilidade, enfim, do suicídio inconsciente e tudo mais. Então, eu acho que alguns filmes e até muitos palestrantes, aí as lives e tudo mais, estão trazendo um pouco a obra de André Luiz, que você citou, Carlos, né? Mas estão conseguindo, pelo menos, chamar a atenção. E quanto ao linguajar, quanto aos textos que tem lá, que são palavras muito antigas, aí eu acho que cabe também um esforço de cada um querer conhecer. Aí pegar, assim, o Google do lado e aprender novas palavras, acaba, se você, acho que você vai concordar comigo, depois que a gente começa a ler bastante livros assim, começa até a elevar o nosso próprio vocabulário. Então, é uma oportunidade de a gente conhecer também. A gente começa a falar melhor, começa a ter mais facilidade cada vez mais. Então, é uma oportunidade de esforço também, né? Mas sim, concordo que para quem não quer se esforçar também dificulta, né? Uma linguagem acaba sendo um pouquinho mais chata, tal, né? Então eu acredito que assim o movimento que está tendo são os filmes, né? Que são poucos vistos até nos cinemas, tal, mas são os filmes e os palestrantes, que muitos bons palestrantes aí até fazendo lives que nos ajudam, né? É isso. Legal, eu concordo com você, Fátima. A gente só não pode esquecer que, muitas vezes, a elitização está justamente nesse sentido, né? Eu parto do princípio que a pessoa vai conseguir pegar um livro, ler, não entender uma palavra, abrir o Google, fazer uma pesquisa, né? Então, eu estou partindo desse princípio. E, na realidade, a gente deveria estar olhando, por exemplo, as comunidades carentes que estão infestados, entre aspas, de igrejas evangélicas, católicas ou qualquer outra coisa, e não tem o centro espírita dentro da comunidade. E por que não tem o centro espírita dentro da comunidade?
Porque eu espírita me pergunto, será que não é perigoso eu subir o morro, tomar um tiro? Né? Então, observem assim, como é que eu vou levar o livro dos espíritos lá? Não vai levar, tem que ser a oração, tem que ser a divulgação de Jesus, enfim. É papo para uma outra vez. Meus amigos, minhas amigas, meninos e meninas, muito obrigado pelo bate-papo, pela manhã de domingo. Eu espero que tenha sido produtivo, como foi para mim. E eu estou sempre à disposição, se vocês quiserem me procurar, ou na rede social, ou para quem tem meu celular, é só me passar o zap, eu estou sempre à disposição, tá, gente? Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Tá? Ricardo, a gente agradece do fundo do coração, tá? Foi fantástico. Eu passo a palavra aí para o grande seu Daniel aí que está esperando aqui. Vamos lá. Seu Daniel, a palavra é sua. Está no mudo, seu Daniel. Ainda está no mudo. Enquanto o seu Daniel não entra, muito obrigado, Ricardo, apresentador. Obrigado, Daniel. Eu também agradeço, Ricardo, que você tenha grande sucesso lá na sua nova caminhada, viu? Que Jesus lhe proteja sempre. Eu pediria ao pessoal da 45ª que permanecesse mais um pouquinho, que eu preciso trocar uma ideia com vocês. Seu Daniel? Oi? Estão me ouvindo agora? Perfeito. Ricardo, muito obrigado por estar junto de nós. Você vai se distanciar de nós um pouco, mas estaremos sempre perto. Dentro desse princípio da doutrina, sempre nos falando. Obrigado. Eu, por exemplo, sou mais velho que você, mas aprendi muito com você também. Só posso agradecer, meu amigo. E Deus te ilumine sempre e que se fortaleça sempre nessa caminhada. Então, vamos lá, Odair, vamos falar sobre a nossa escola um pouquinho agora. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Bom, eu vou saindo então, tá, gente? Fique com Deus. Bom domingo, Ricardo.